Um dia difícil não só para os São Paulinos, naturalmente, pela perda de um título da maneira como foi, mas para aqueles que não gostam do Abel Ferreira e que têm uma dificuldade em enaltecer o trabalho daquele que hoje é o melhor treinador que atua nessas bandas aqui. Palmeiras 4, São Paulo 0 é histórico, é um resultado histórico, é uma virada, é um título em cima de um rival com uma goleada e é mais uma, eu não vou dizer consolidação porque já está consolidado, é mais um tijolinho num trabalho fantástico feito por Abel Ferreira. Repito, o melhor treinador que trabalha por essas bandas e, digo mais, disparado. Vamos falar dessa final paulista aqui do vídeo, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal. São Paulino não está muito afim de dar like, eu sei, mas aqui a gente vai abordar os problemas do São Paulo no jogo de hoje, a maneira como o São Paulo, a estratégia que o São Paulo colocou em campo, completamente equivocada. E o resultado passa muito por isso. Não é tirar méritos do que o Palmeiras fez, não. Mas a abordagem do São Paulo ela foi errática desde o primeiro minuto. Depois a gente fala disso para a gente falar do vencedor primeiro, do campeão primeiro. O Palmeiras do Abel, ele vai empilhando taças, sendo reativo ou sendo propositivo, amassando como amassou hoje, ou jogando no contra-ataque, ou armando ferrolho às vezes, de tudo que é jeito, o Abel consegue adaptar o estilo de jogo do Palmeiras. Dependendo do adversário, dependendo das circunstâncias, se é um jogo de pontos corridos, se é um jogo de mata-mata, se ele tem a vantagem, se ele precisa tirar uma desvantagem, ele estuda, arma o plano e executa. E em grande parte das vezes o plano dá resultados. Foi exatamente o que aconteceu nessa disputa de Campeonato Paulista, nos clássicos, em todos os clássicos dentro do Allianz Parque. O Abel amassou o Corinthians no primeiro tempo, amassou o Santos no primeiro tempo, amassou o São Paulo no primeiro tempo. Postura idêntica nos três clássicos. Aí você vai dizer, pô, mas isso é óbvio, né? Você tá jogando dentro de casa, você vai amassar, você não vai jogar no contra-ataque, você não vai armar retranca. O Abel fez isso contra o Atlético Mineiro do primeiro jogo da semifinal da Libertadores, dentro do Allianz Parque. Praticamente não atacou, segurou o 0-0. Levou para decidir no Mineirão e ficou com a vaga. Jogou por uma bola no Mineirão e ficou com a vaga. E foi criticado por isso. Por quem não entende que o trabalho do Abel funciona desta forma. Se o Abel precisar, se o Abel entender que ele está jogando dentro de casa contra um adversário mais qualificado, que lhe oferece mais riscos caso ele resolva atacá-lo, ele vai armar a retranca dele e não vai ter problema nenhum. Agora, isso não quer dizer que ele seja retranqueiro. Retranqueiro é o cara que só joga na retranca. Colocar esta pecha no Abel Ferreira é coisa de gente com má intenção. Ou gente, bom, aqueles que não sejam mal intencionados, é pelo menos coisa de gente que não consegue fazer uma boa leitura, uma leitura correta do jogo, certo? Ou é uma coisa ou é outra. Não tem uma terceira via aí, em termos de terceira via. Não tem. O Abel não é isso. E o Abel entra para a história do Palmeiras definitivamente. Ele conquista mais um título, ele já tem 2 Libertadores no mesmo ano, ele já tem Copa do Brasil, ele já tem Recopa. Esse é o Abel Ferreira, o patamar do Palmeiras. Um trabalho que é muito bem estruturado, um processo de trabalho que o clube tem muito bem estruturado, também tem como grande arquiteto disso tudo o Abel Ferreira e a sua comissão técnica e individualidades, claro, que aparecem. O Dudu com o seu potencial decisivo absurdo, o Danilo sendo coroado com um gol na final, uma joia, né, que o Palmeiras consegue utilizar nesse Campeonato Paulista e vamos ver por quanto tempo, não torcendo para que isso aconteça, mas me parece um caminho natural, né, pela capacidade, como sobra na posição hoje o Danilo em tão pouco tempo de carreira. Um Veiga que a gente nem precisa dizer mais, né? Um Marcos Rocha tão criticado, mas hoje o setor direito do Palmeiras funcionou muito. O São Paulo não conseguiu achar Marcos Rocha, Dudu, Veiga pelo lado direito, as jogadas saíram por ali. Marcos Rocha é aquela coisa do ame ou odeie, mas costuma ter papéis muito decisivos, muito importantes para o funcionamento desse Palmeiras. Palmeiras com uma dupla de zaga que não teve sustos hoje, é verdade, muito pela postura do São Paulo, mas é uma defesa sólida. A exceção foi o jogo do Morumbi. O jogo do Morumbi foi algo totalmente fora da curva, o 3-1. De um Palmeiras que toma pouquíssimos gols, de um Palmeiras que é pouquíssimo agredido, de um Palmeiras que é pouquíssimo vazado.
Então, ganhou a melhor equipe do campeonato, venceu o título a equipe que fez a melhor campanha, tem os melhores números e Abel Ferreira tá aí pra gente bater palma todos os dias. Treinador de futebol não pode ficar preso a um único modelo. O Abel tem diferentes formas de jogar com esse Palmeiras. E com dificuldades, às vezes tendo que mudar jogadores de função, sem ter lá o seu camisa 9 de origem, o Rony tendo que se esforçar muito, e mesmo assim, mesmo sem ter um elenco 100% encaixado, o Abel faz os omeletes, levanta taças e palmas para o melhor técnico brasileiro em atividade. Foi um amasso, o Palmeiras amassou o São Paulo. Nós estamos falando de um clássico, com todo respeito. Não era Palmeiras e Água Santa, com todo respeito. Não era Palmeiras e São Bernardo, era Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras fez o que quis nos 90 minutos. Título merecidíssimo. E o Palmeiras vai seguir brigando por tudo, vai seguir brigando por Libertadores. O tri da Libertadores é algo que o torcedor do Palmeiras, claro que deve sonhar, porque tem condições para isso. E é um dos favoritos, sim. Palmeiras hoje, em termos de competitividade, é o melhor time do Brasil. Superior ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com algumas individualidades que são fantásticas, também com um bom coletivo, mas não tão forte quanto o do Palmeiras. E o Palmeiras hoje está algumas casas à frente do Flamengo. Inclusive distanciou isso nesses últimos meses com os problemas que o Flamengo está enfrentando lá. A abordagem do São Paulo, aí a gente tem que falar do outro lado da decisão. Completamente errada para a decisão. E assim, a gente precisa dizer do trabalho do Rogério Ceni o seguinte. O Rogério teve muitas dificuldades no início do campeonato, com reforços que estão chegando, com muita gente para encaixar no time, com questões físicas do Nicão que preocupam, do Patrick que até hoje você não percebe o Patrick numa forma física ideal. Um ponto só nos primeiros 9 que ele disputou, uma pressão tremenda. Mesmo assim, ele bancou a filosofia do rodízio, das rotações, por 2 motivos. Primeiro, para ele achar o time. Segundo, com a questão física que é bastante preocupante, porque o São Paulo teve muitos problemas em 2021 com isso, o Rogério não quer repeti-los. O Rogério trabalhando em fevereiro, março, para chegar com perna em outubro, novembro. E ele acertou nisso. Acertou. As rotações, a partir da 4ª rodada daquela vitória contra o Santo André, elas não comprometeram o desempenho do time. Pelo contrário, o São Paulo subiu de produção, o São Paulo foi bem nos clássicos. O 4-0 hoje é uma exceção a tudo que o São Paulo fez no campeonato. E não é a distância entre Palmeiras e São Paulo hoje. Essa distância não é de 4-0, mas ela foi do jogo muito pela abordagem, pela postura. A gente fala disso já já. Mas só dando uma visão, um panorama um pouco mais global do trabalho que fez o Rogério. O Rogério foi lá e sapecou o Santos dentro da Vila. O Rogério foi lá e ganhou as 2 do Corinthians, uma delas numa semifinal. O São Paulo, na derrota para o Palmeiras, na primeira fase dentro do Morumbi, ele é aplaudido pelo torcedor no final do jogo, pela postura, completamente diferente a postura do que foi hoje, e ganhou do jeito que ganhou na quarta-feira no Morumbi. Então, é uma pena. O desfecho pro trabalho do Rogério é uma pena, porque é uma marca final muito ruim, é uma imagem final muito ruim. Mas o Rogério vem conduzindo, Pablo Maia ganhando personalidade, ganhando espaço, o Nestor sendo bancado, finalmente ele parece encontrar o time quando ele repete pela 3ª vez seguida a escalação, fez a mudança do gol, a entrada do Jandrei. Então, no todo, o trabalho do Rogério Ceni dentro do Campeonato Paulista ele foi muito mais positivo, mas assim, muito mais positivo do que negativo. Só que tomou um 4-0 na final e agora com a cabeça quente, São Paulino, a São Paulina não vão parar para pensar nisso. Então a gente tenta botar um pouquinho a bola no chão. Mas vamos falar do 4-0. O 4-0 é uma vergonha, é um vexame. Eu acho que essas palavras, sim, elas precisam ser usadas quando acontecem e não tem nada demais. E isso não fomenta violência. A violência tá na cabeça do violento, do cara que acredita na impunidade, acredita que o mundo se resolve na porrada quando ele perde de 4-0. Não é uma manchete com a palavra vergonha que vai dar salvo-conduto para alguém chegar lá no CT da Barra Funda e bater em todo mundo. É porque o cara faz porque ele é um selvagem, um violento, enfim. Então, acho que numa final de campeonato, num clássico contra o maior rival, não dá para tomar um 4-0. É um resultado indefensável. É um resultado que você fala, você foi lá no Allianz e perdeu para um time que é
mais pronto, tem um trabalho mais consolidado, o elenco montado há mais tempo, que joga junto há mais tempo, mais encaixado e tal, até com um panorama político mais tranquilo que o do São Paulo. Então você vai lá dentro do Allianz e perde o título, tá, beleza, né? Normal, mas tomou 4-0. Aí foge da normalidade. Então, 4-0 é muito pesado. O São Paulo entrou para sentar na vantagem. Existe uma diferença, bato muito nisso aqui, com essa questão da postura reativa, de você ser defensivo, de você segurar o resultado, de você jogar no contra-ataque. Tem uma diferença muito grande entre ter uma postura defensiva reativa e não jogar. O São Paulo não jogou. Com 1 minuto de jogo, o Jandrei estava fazendo cera. Minutos depois ele estava fazendo de novo. Depois, antes dos 10, o Wellington fazendo cera. O São Paulo foi para parar o jogo, deixar o tempo passar e não foi capaz de manter o Palmeiras longe do seu gol. Qual é a receita básica quando você vai se defender na casa do adversário? Compactar tuas linhas, não deixar o adversário chegar perto da tua área, fechar a porta da tua área. O Palmeiras o tempo todo, especialmente pelo lado direito, com a marcação desencaixada do Alisson, do Wellington por ali, chegava perto do gol do Palmeiras, do gol do São Paulo, colocava o Jandrei para trabalhar, então foi tudo errado. A postura foi errada, a estratégia montada foi errada, algumas escolhas do Rogério Ceni também foram erradas. Assim, vocês vão dizer, pô, engenheiro de obra pronta, agora que deu ruim, que ele falhou lá na jogada do 4º gol junto com o Igor Gomes, é fácil falar. Tá bom, mas eu tô aqui para fazer uma análise pós-jogo. O Arboleda faltou ao treino na semana da final, assim, com todo respeito. Eu sei que não abundam opções, eu sei que o Rogério tinha que consertar o problema do lado esquerdo, colocando o zagueiro e deslocando o Léo ali para a lateral, porque a partida do Wellington foi muito ruim, mas eu acho que o Arboleda sequer merecia ter entrado pelo que fez essa semana. E por algumas coisas que tem feito há muito tempo no São Paulo. O Igor Gomes é um jogador que sai aplaudido da maneira que foi na quarta-feira, no primeiro jogo, e comete o erro que cometeu hoje no 4º gol e alguns outros erros durante o jogo. Falta constância ao Igor Gomes. E num clube do tamanho do São Paulo, com a exigência do São Paulo, com a ambição do São Paulo, é muito complicado você ter um jogador como esse. O Rogério até defendeu, ele faz o trabalho sujo, né? É um jogador que o Rogério tenta abraçar, mas o desempenho é incompatível com aquela expectativa toda que foi criada em cima dele. O Éder é um jogador extremamente voluntarioso. Só. Não consegue entregar mais do que isso, né? É importante, mas do ponto de vista técnico, até hoje no São Paulo, não é uma das grandes contribuições. Hoje o Calleri até tentou alguma coisa, especialmente no primeiro tempo. O Luciano entrou mal no segundo tempo. Aliás, a gente também precisa falar dessa questão do aspecto emocional. Luciano entrou no segundo tempo para bater boca, para arrumar treta. O Rafinha sai mais uma vez na carreira. Foi assim no Grêmio ano passado, naquele jogo na Vila Belmiro, a história do Gandula e tal, mais um jogo em que o Rafinha é derrotado, ele até não atinge o rosto. O jogador do Palmeiras faz uma tremenda cena, mas da maneira como ele parte para cima, braço armado, tomando um 4-0, um cara experiente como ele, perde a cabeça, é um desfecho muito ruim para o São Paulo, esse Campeonato Paulista. Então, o que fica aqui é a mensagem de que o São Paulo ainda está em construção. O saldo eu acho, apesar do 4-0 na final, positivo, de tudo que o São Paulo fez no campeonato. O Rogério está montando um novo time, achando um novo time, foi a terceira vez seguida que essa escalação jogou junto, e eu creio nisso. Posso errar na previsão, mas creio que o São Paulo fará um bom brasileiro. Um brasileiro de brigar, talvez por vaga em Libertadores. Acredito que o Rogério tem feito bem essa gestão de elenco, mas realmente, na final, a maneira como o São Paulo foi para o Allianz Parque é uma maneira muito perigosa de se jogar uma decisão na casa do adversário. Você tem que ter o mínimo de estratégia de contra-ataque, você tem que ter o mínimo de compactação, você não pode deixar o teu adversário crescer e chegar tantas vezes no teu gol. São Paulo fez tudo isso. São Paulo pegou um manual de como se defender numa final com uma vantagem de 2 gols e rasgou, fez tudo ao contrário, levou para o extremo. Olhou o manual e falou, vamos extremar tudo isso aqui. E não deu certo. Parabéns ao Palmeiras, o melhor e mais competitivo time do futebol brasileiro que acaba de ganhar o mais forte e importante campeonato estadual do Brasil. Acho que o Palmeiras brigará por tudo de novo. Precisa ver como é que vai ficar a questão de elenco com Libertadores e Brasileiros. Sim, em algum momento, acredito até que vá priorizar alguma coisa, porque com esse nosso calendário que não respeita a data FIFA nem nada, eu acho praticamente impossível alguém ganhar tudo das principais competições. Mas competir, bola o Palmeiras tem para competir em todas e disputar todas. E o São Paulo, eu sei, São Paulino, você tá
Eu sei, eu sei. Nessa hora você não vai ficar vendo, pô, mas a trajetória foi legal, o Rogério tá achando o time, você não quer nem saber disso. Mas beleza, eu tô aqui com a cabeça um pouco mais fria que você para dizer, tem um caminho, a distância não é 4-0. O 4-0 foi muito mais algo explicado pelos erros cometidos hoje, pontualmente hoje, do que toda a trajetória de 3, 4 meses nessa temporada 2022, que não é ruim do São Paulo, longe de ser ruim. Se você concorda, discorda, deixa nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também essa semana tem Champions. Vamos fazer vídeos de Champions aqui, terça-feira, quarta-feira, tem Libertadores começando. A gente vai se ver muito aqui no canal. Valeu!